Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte comentando tudo sobre Claudinho, né, que vai ser o novo reforço do Flamengo aí, né. Nesse vídeo vai ter informações atualizadas aí sobre a assinatura do jogador para vir no Mengão, quanto tempo de contrato, tudo isso nesse vídeo aqui. Então, sem mais enrolações galera, fica agora aí. No site terra.com.br, o Claudinho está próximo de ser jogador do Flamengo, né? Eu já trouxe isso aqui, né? A gente está reforçando, né? Cada dia que passa mais perto fica. E está muito claro que o Claudinho vai jogar no Flamengo, até porque o Zenit aceitou a proposta do Flamengo de 18 milhões de euros, né? O Flamengo tinha oferecido 15, e aí depois, com o não do time lá da Rússia, eles pediram 20 e o Flamengo fez uma contraproposta de 18 e o time lá do Zenit aceitou, tá? Com a negociação perto do desfecho aí o staff do Claudinho já recebeu o aval para preparar o material de despedida do jogador do Zenit. E é claro, para sua chegada ao Flamengo. O Flamengo pagará cerca de 18 milhões de euros, né, para contar com o Claudinho. O jogador vai assinar contrato de 5 anos com o Flamengo, tá? Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Tite, que é treinador do Flamengo, vem mantendo conversa com o Claudinho diariamente. O jogador, aliás, antes de embarcar para o Brasil, irá disputar a decisão lá da Copa da Rússia neste sábado contra o Krasnodar, né? Vai ser a sua despedida do futebol lá. Vamos ver, de repente fizer uma festa para ele lá, vamos ficar de olho, né? A gente vai ter a certezíssima que ele vai estar no Flamengo, embora, pelo que tudo indica, ele praticamente vai ser jogador do Flamengo, né? Não é ainda, mas vai ser, né? Dá vontade de fazer aqui, do Flamengo, né? Na manchete, mas não, quase, né? Então, falta pouco, né? Alguns detalhes aí estão sendo tratados, né? Da negociação, até a forma de pagamento, se vai ser à vista, se não vai ser, essas coisas que os caras estão destrinchando lá, né? E pode ser anunciado já nos próximos dias, tá? E o que você acha aí do Claudinho? E com isso parece que deu uma esfriada lá no Marcos Antônio, né? Da Lazio, parece que deu uma esfriada. Eu acho que o Flamengo ou pega um ou pega outro, né? Pelo que eu entendi aqui, ou os dois, né? Mas se deu uma esfriada lá na negociação com o Marcos Antônio é porque a Claudinho está muito perto de ser concluída, ou se não, aquele negócio, né? Como está perto de ser concluído, o Flamengo fica focando, né, no Claudinho, e aí terminando do Claudinho, anunciando o Claudinho, já pula de novo pro Marcos Antônio, né, que, cara, nunca é exagero jogador bom no time, né? Esse que é o ponto, né? Nunca é exagero, né? Ainda mais por esse monte de competição que tem aí, a gente está vendo agora, por exemplo, quem está sofrendo por causa da Copa América, e não vai parar, nenhuma data FIFA vai parar os campeonatos brasileiros, nada, cara. Isso que é o problema. A CBF não vai parar, tá bom? Então, põe no comentário o que você acha aí. Falando de mercado da bola, falando com relação a Claudinho, né? Acho que é muito importante a gente já começar logo falando sobre a possível contratação do Claudinho, tá cada vez mais próxima de ser fechada. Claudinho deve ser jogador do Flamengo já nesse segundo semestre. O portal Eurofutebol entrou em contato com um dos representantes de Claudinho e ele teria confirmado que o jogador já fechou com o Flamengo. Abre aspas para o portal. Os clubes já chegaram a um acordo? Resposta, sim. O empresário respondeu que sim. Vale ressaltar que a fonte ligada à diretoria que a gente conversou ontem do Flamengo nega que já tenha a palavra final do Zenit. O GE confirmou que a negociação entre Flamengo e Zenit por Claudinho avançou nos últimos dias. As partes, enfim, estão próximas de um acordo em torno de 18 milhões de euros, 106,9 milhões de reais. Internamente, o clima no Flamengo é de otimismo, tá? Lá no Ninho, otimismo total. O Zenit, contudo, está focado na final da Supercopa da Rússia contra o Krasnodar neste sábado, às 14h30 de Brasília, em Volgogrado, né? Volgogrado. O clube conta com o Claudinho para a decisão. Mais flexível a aceitar fazer o negócio com o Flamengo, o Zenit contratou no fim de junho o meia russo Maxim Glushenkov. E ele estava no Lokomotiv, né? 24 anos. Além disso, encaminhou aí a contratação do meia sérvio Ivan Ilić, de 23 anos. A informação que temos vinda de lá é que o Zenit pediu que não vazasse nada de um possível acerto antes da decisão da Supercopa. Por isso, acredita-se que fontes ligadas ao Flamengo estejam negando.
Vamos falar de mais uma notícia boa de jogador que fez muita falta nos últimos jogos. Após aí a derrota para o Fortaleza, o Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. O atacante Everton Cebolinha, que não foi relacionado para o último jogo, treinou uma parte com os demais jogadores, mas ainda não está totalmente reintegrado. Mas tem essa semana toda para treinar, né? Informação aí do Vene Casagrande. Já o Bruno Henrique ficou no departamento médico tratando as dores no tornozelo, tá? Mas também aí daqui a pouco tá voltando, né? O elenco do Flamengo folga neste sábado e domingo e volta ao CT na segunda-feira. Olha, mais uma saída confirmada no Flamengo. De acordo com o GE, o zagueiro Diegão, de 20 anos, vai reforçar o Paços de Ferreira de Portugal. O contrato do jovem terminava em dezembro e o Flamengo vai manter 25% dos direitos econômicos do jogador. Diegão foi o capitão na base e conquistou 2 títulos brasileiros, sub-17 e sub-20, mas encontrou um cenário difícil no profissional para ter oportunidades. Além do Paços de Ferreira e de outras equipes portuguesas, o zagueiro despertou o interesse de outros clubes, né, na Europa, como na Turquia, Dinamarca, Japão. No plano de carreira do seu staff, Portugal é uma etapa interessante para alçar voos mais altos na Europa, né? Abre aspas. Chegaram várias propostas, mas sempre trabalho meus atletas visando o futebol inglês. E fechar com o time do Jorge Mendes, empresário português que trabalhou com o Cristiano Ronaldo por 20 anos, é uma das etapas para colocar em um lapso temporal de 12 meses o Diegão na Inglaterra. Primeiro respondendo, dando opinião. Você quer que eu dê a primeira opinião ou a informação? Não, Reis? pode dar opinião. Até o nosso amigo Ronaldo aqui, ele fala que qualquer valor acima do que foi pago pelo De La Cruz é um valor ilógico. Esse valor, né, Alan, podendo chegar a mais de 100 milhões de reais. Isso também é algo que o jogador já chega com status, com um peso muito grande, né? O flamenguista, ele associa muito o desempenho dos jogadores pelo valor que custou o cara, né? Então, se ele chegar para o torcedor, ele tem que entregar, ele tem que corresponder, porque ele custou uma fortuna, né? Eu tipo assim, eu já me peguei mais sobre essa questão de valor em relação ao Flamengo na época que pagava-se o que não tinha, né? Hoje em dia o Flamengo é um clube estruturado, né? De repente, por algumas questões, acha que vale investimento nesse valor do Claudinho. Eu acho que não dá para comparar muito o De La Cruz, porque o De La Cruz é uma situação completamente diferente. O De La Cruz, ele estava no time da América do Sul, onde a economia, né, o real vale muito mais do que, por exemplo, o peso argentino, e aí pagou a multa, não teve negociação, porque, por exemplo, você vê que o River tentou renovar com o De La Cruz, porque queria aumentar a multa dele, não queria nem perder, mas o River não teve o que fazer. Então, ele é uma situação diferente, um jogador que tinha uma multa, né, pro jogador, que é o De La Cruz, uma multa relativamente baixa, né? E o Claudinho é diferente. O Claudinho é um jogador que está na Rússia, no Zenit, que é um clube bilionário, então é um clube que não precisa de dinheiro, então não precisa se desfazer do jogador, né? Então vai fazer jogo duro. É a mesma coisa. O Milan vem aqui contratar um jogador do futebol brasileiro. Vai negociar com o Flamengo e com o Corinthians. Cara, o jogador do Corinthians pode ser até melhor. Uma joia do Corinthians. Vai trazer o que é o Wesley, atacante do Corinthians, ou que é o Matheus Gonçalves do Flamengo. Não estou nem falando que o Wesley, eu acho hoje o Wesley um pouco mais jogador, mas o futuro que vai dizer. Cara, para tirar o Wesley do Corinthians, provavelmente vai sair muito mais barato do que tirar não precisa nem ser o Matheus Gonçalves, que eu sei que muita gente mas uma joia, sabe, com menos expectativa. Talvez a do Flamengo saia muito mais caro, porque o Flamengo não precisa, assim, de dinheiro vender. Então o Flamengo pode, entre aspas, barganhar, pode botar preço. Clubes que estão precisando, né, de dinheiro urgentemente, do Pires na mão, vão vender mais barato. O André no Fluminense, falava-se muito, o Fluminense só vai vender por 50 milhões, 60 milhões de euros, 40 milhões de euros. Tá aí, pode sair por 20 e poucos milhões pro Fulham. A proposta foi de 20 milhões e pode sair. Então, enfim, é diferente. E o Zenit é um clube assim. Então, primeiro, quando você analisa valores, você tem que pensar nisso, né? Da onde você está tirando, o jogador que você está tirando.
Segundo lugar, né, o Zenit, o Claudinho lá era ídolo, isso tudo. Os russos não são fáceis. Então, é claro que os valores, né, normalmente são valores que, de repente, vão sair um pouco mais elevado. 18 milhões de euros, caso eu não tenho confirmação dos valores, parece que seria isso, né? Eu acho que nem seria 18 milhões só parcelado, eu acho que seria um valor menor que esse, e aí que chegaria a 18 com metas cumpridas, enfim, etc, etc. Agora, cara, eu sou suspeito para falar porque eu sempre achei o Claudinho um jogador absurdo. Eu vou dar um exemplo, né, que desde a época que ainda estava o Tite, com a escassez de meias que o Brasil tem, você vê, Copa América você teve o Paquetá, que é um jogador que está sem cabeça, é muito claro isso, por conta dessa questão do que ele está passando em relação ao negócio da investigação sobre aposta, enfim. E o Andréas, que fez uma baita Premier League no Fulham, né? Joga em mais de uma função, não é só meia, joga avançado, joga recuado, mas você não tem aquele 10 na seleção, você não tem aquele meia mesmo, né? Aquele meia clássico. Eu acho que nem o Paquetá é um meia clássico, por mais técnica que ele tem. O Paquetá é muito mais um jogador que é tipo um Coringa, né? Já que a gente está falando também de Flamengo. Eu acho que o Carlinhos poderia ter sido convocado algumas vezes. Eu acho que no Zenit ele perdeu muito essa oportunidade. Entendeu? Eu acho que se ele tivesse numa liga maior, com mais visibilidade, talvez disputando Champions, é um cara que poderia ter sido convocado. Então, eu acho ele um baita meia. Eu acho ele um baita jogador e é uma posição escassa no mercado. Repito, o Flamengo há muitos anos só tem um meia, que é o Arrascaeta. O Everton Ribeiro também mas no Flamengo o Everton Ribeiro jogava mais aberto, né? E vinha de fora para dentro. O De La Cruz não é meia, o Gerson não é meia, eles podem fazer essa função. Eles podem fazer, mas não é especialidade. Então, não são o tipo de jogadores que provavelmente vão ter uma regularidade muito grande jogando de meia. Em alguns jogos vão se destacar, em outros vão ficar deixando a desejar. Então, enfim, eu já falei, o Gerson é um cara que eu acho que não se encaixa muito com meia, por mais que ele é um dos líderes de assistência, mas é um cara que às vezes retém mais a bola. Eu acho que meia é um tipo de jogador que tem que fazer a bola rolar, tem que fazer a bola. Não é o jogador ser rápido, tem que fazer o jogo ser rápido. O Arrascaeta não é um cara veloz, mas ele faz toda hora o jogo ser veloz. Então, eu acho que é uma posição muito carente. O Arrascaeta chegou aos 30 anos de idade, né? Então, e é um cara, que eu falei, é um cara que vem tendo problema físico. Então, eu acho que é importantíssimo você trazer um cara para essa posição. Acho que o Flamengo está precisando há muito tempo. E eu acho que o Claudinho vale muito um investimento. Se, eu vou te passar, Reis, 18 milhões, se vai valer ou não, eu acho que vai depender muito do desempenho dele, porque falar antes é difícil, mas eu acho que vale, entre aspas, a aposta. Não, só para complementar aí, Léo, e eu quero que você explica para a galera aí como é que você vê esse jogador entrando hoje no time do Flamengo. Tá todo mundo à disposição, né? Ele hoje é um cara que ele tem essa capacidade de jogar na do Arrascaeta, por exemplo, quando não tiver o Arrascaeta, ou até colocar o Arrascaeta no banco, que a gente tem que olhar para o Arrascaeta como um jogador que não é mais um jogador intocável. O futebol dele, ele tem 29 anos, mas o momento físico dele já não é o mesmo de... Nunca foi, né, Léo? Ele sempre teve essa dificuldade. Joga muita bola, mas a gente sabe que não dá para contar com a Arrasca o tempo todo. O Claudinho hoje, como você escalaria um time colocando o Claudinho? Briga ali com a Arrascaeta, pode fazer outra função no elenco? Sim, é um jogador que pode jogar por dentro, ele tem essa característica, né, de ser esse meia central, um jogador que tem muito mais dinâmica em relação ao Arrascaeta, né? É um cara que trabalha muito bem pelos dois lados, lado direito, lado esquerdo, tem uma finalização de média distância, então ele pode fazer esse 10, ele pode até mesmo jogar um pouco aberto. Imaginando ele titular dessa equipe do Flamengo, ele pode jogar até mesmo ao lado de um Arrascaeta, um 4-1-4-1. Né? Você trabalha com o volante e você na linha de cima não tem, né, principalmente os extremos, né, esses velocistas, você poderia ter Gerson, De La Cruz, Arrascaeta e Claudinho com o Pedro à frente, ou até mesmo com um atacante um pouco mais móvel. Então são situações que podem acontecer. E para mim, com todo respeito, Claudinho tem bola para ser titular assim do Flamengo. Né? Eu vejo um jogador com muita qualidade. Eu também, como Alan, sou suspeito para falar do Claudinho. Eu gosto desse atleta. Ele é um jogador que reúne características de um jogador antigo, não vou dizer assim, mas um meia clássico, né? O cara que pifa, que coloca os atacantes, tem a competitividade. É um cara extremamente competitivo dentro de campo. Ele é muito móvel, né? Ele está sempre se movimentando, ele está sempre dando opção. Ele tem um bom arrasto, ele tem uma boa pifada.
ressaltar o chute de média distância dele, ele entra dentro da área, consegue fazer gols. Caramba, Léo, é um jogador de seleção? Sim, para mim é. Para mim é. Isso que o Alan falou, para mim está muito claro. E essa volta dele possível para o Flamengo o coloca no radar da seleção. Porque ele tem bola, no meu entendimento, para ser titular. Se o Arrascaeta não entregar a sua melhor versão e o Claudinho trouxer, né, o que ele já demonstrou no Red Bull, ele tem bola, sim, tranquilamente, né? Para ser titular do Flamengo. E aí na posição do Arrascaeta, na posição de qualquer outro jogador, mas principalmente do Arrascaeta, né? Porque para mim, eu não compartilho dessa ideia. Craque não se tira. Se tira sim se estiver jogando mal. Né? Eu não vou tirar se ele me entregar 4, 5 jogos para trás, arrebentando. No 6º e no 7º eu dou até uma colher de chá para ele. Né? Mas essa questão, vai decidir numa bola, não compartilho dessa ideia. Né? Vai passar 89 minutos para decidir no último, não me interessa. Né? Então eu vejo o Claudinho com possibilidade sim de ser titular, né? E quem vai ganhar com isso é o Flamengo e o próprio Tite, né? Até porque o próprio Arrascaeta e outros jogadores se sentirão pressionados caso o Claudinho realmente chegue, porque bola tem muita, né? Para ser titular do Flamengo. Alan, só para você complementar, né? Primeiro tem um superchat aqui, a gente agradece ao Diego, ele até falou que o assunto Gabriel cansa realmente, Diego, mas foi um assunto que essa entrada dele no último jogo fez... Cansa a gente falar também, né? Mas assunto, eu quis trazer porque a gente viu nas redes sociais, uma parte da torcida das redes sociais falando, ele precisa de minutagem e tal, que ele entrou bem, por isso que a gente traz o assunto, né? E vocês são ótimos, mas essa história do Gabriel cansa, e cansa mesmo, né? Mas a gente agradece aí o superchat. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre o Claudinho, né? O foco principal foi sobre a chegada do jogador aí que tá perto de pintar no Mengão, né? Falta só assinar o contrato. O Flamengo já acertou com o jogador, já acertou com o Zenit, né? Já acertou aí valores de contrato, quantos anos vai ser. O valor da compra vai ser em torno de uns 106 milhões de reais, 108 milhões por aí, né? Sempre tem uma fração a mais, dependendo do valor do dia, que vai ser em euro, né? Então, o Flamengo aí vai investir pesado, né? Vai ser um valor mais alto do que o de La Cruz, porém, tem que entender que vai ser uma compra da Europa, né? Jogador vindo da Europa para o Brasil, jogador novo, né? Não vai ser uma compra da América do Sul aqui, e um time que não recebe tão bem, né? Não é um time que arrecada muito, e também não é um país que tem um valor, né, da moeda muito alto, né? Então tem que contar com isso também. Um exemplo, se o Flamengo fosse comprar o De La Cruz do Zenit, será que seria o valor que comprou com o River Plate? Claro que não, com certeza não, né? Ainda mais para o que De La Cruz ele oferece, né? Então com certeza também teria que esboçar uns 30 milhões de euros ou 25 milhões de euros por aí para comprar o jogador, né? Então com certeza essa compra aí por Claudinho, né, por 108 milhões de reais, 106 milhões de reais por aí, tá valendo muito a pena pro Flamengo, porque vai aumentar a qualidade do Mengão, né? Vai fazer com que o Arrascaeta também descanse um pouco, né, e entre mais descansado, não tem aquela fadiga que ele tinha direto, se machucava, né, por estar sempre jogando todos os jogos ali, né, se movimentando bastante. E com a chegada de Claudinho, vai dar um descanso para o jogador e o nível do time não vai cair, vai continuar o time lá em cima, né? Porque imagine, vai ter Pulgar, né, Gerson, De La Cruz, Rascaeta, né, Claudinho chegando aí, imagine, ó a trinca do meio campo aí, muita qualidade, né? Ainda tem lá na frente Cebolinha, Pedro, né? Pode botar Bruno Henrique do outro lado, Luiz Araújo, né? Então imagine, o Flamengo tá com um time muito, muito bom, né? Então com certeza aí esse plantel aí na mão de Tite aí vai dar muitos bons resultados. Qual a sua opinião sobre esse vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal aí. Agora valeu e até o próximo vídeo.